suas histórias, tua casa, o teu pai, teu passado é minha agonia. Já enxergo agora, no trabalho, no teatro, vou tecendo meu falar e a nossa amizade é um culto. És bem-vindo à nossa casa, toma água, eis a milha, descedenta nela tua vida. Vem beber do vaso que sacia. Sou cristão, confesso, digo mais, eu fui tão cego que tantos remorsos carrego. No afã de ter sucesso, inaugurei perseguições, são incontáveis as ações. Foi quando eu mergulhei o olhar em Estevão. Devo ir embora, tua casa é um altar, sou um estorvo à sua harmonia. És presente em nossa tenda, qualquer um que se arrependa e conosco sirva um bom amigo. Sois ovelha que volta ao aprisco. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos à Casa com o Evangelho. Cá estamos para mais uma noite, mais um serão, onde vamos refletir sobre o Evangelho à luz da doutrina espírita. Esta doutrina encantadora que nos ajuda a ter uma nova perspectiva sobre a vida, sobre nós mesmos e sobre o mundo que nos rodeia. Tem sido uma jornada incrível, a brincar, já lá vão 15 edições, sem parar, num combate feroz a esta pandemia, à inércia, ao confinamento e a tudo aquilo que nos faça levar para baixo. Muito pelo contrário, a doutrina espírita e o estudo do Evangelho eleva-nos a alma, eleva-nos o pensamento, eleva-nos a nossa vibração e, portanto, ficamos muito mais capazes para enfrentar a vida tal e qual ela deve ser vivida, com otimismo, com esperança e com alegria. Assim, para mais uma noite de reflexões profundas, vamos ter hoje, eu nem vos digo nada, vamos ter um convidado que as palavras são poucas para o descrever, pelo seu conhecimento, pela sua dedicação, pela sua eloquência, pela sua dedicação e muitos outros adjetivos que, mais do que as palavras, os melhores adjetivos são os exemplos. E ele é um exemplo para todos nós. Ora, hoje o nosso convidado não é nada mais, nada menos que António Mendonça. Tó, boa noite. Filipe, muito boa noite. Como é que está? Muito bom. Já se recuperou da última vez? Já gastámos aqui muito papel e estamos a pensar voltar outra vez ao pano. Lava-se e volta-se a utilizar, não é? Muito bem. Exatamente.
agradeço Hoje, esta oportunidade. hoje vamos ouvir o Tó com a sua vasta experiência, com os seus vastos conhecimentos. Hoje vamos poder ouvi-lo desfilar sobre o Evangelho. Hoje vamos tratar do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, vamos fazer aqui um pequeno desfile pelos comentários, dizendo boa noite a todos aqueles que nos seguem. Ora, cá está a Mara, muito assídua, a Anabela Ferreira, a Dina, Maria, a Tina, a Beatriz, o José Sabino, a Marta Sabino, a Aida Coelho, a Elvira, Cristina Vinagre, Francisco Mogas, Maria Caneira, Iramelinda Serrano, Helena Feijão. E pá, eu até fico com tendinites de ver aqui tanta gente. Muito bem. Vamos então fazer a prece de abertura para iniciarmos os nossos trabalhos, que é para depois ouvirmos o nosso querido Tó. Assim sendo, convido todos a que possam serenar e que possam acompanhar as minhas palavras para nos harmonizarmos o nosso ambiente, das nossas casas físicas e das nossas casas mentais. Assim, é com renovada alegria, Mestre, que aqui estamos, uma vez mais, para que em Teu nome possamos trazer alegria aos aflitos. Confinados, pedimos-te a libertação do nosso orgulho, do nosso egoísmo, para que sejamos livres, livres para amar, livres para ajudar, livres para acolher. Assim, com este pensamento, elevado ao mais alto, pedimos as boas inspirações para o Tó, que ele possa ser instrumento da tua luz e da tua paz para todos os que decidiram vir até aqui, a este espaço, para eles beberem desta água que sacia a fome e a sede. Assim, com todos vós, António Mendonça, com o tema Bem-aventurados os misericordiosos. Filipe, o nosso Sim, muito Tó. obrigado. Obrigado. Vou fazer Tó, antes de passar a palavra, vou só fazer aqui a estrutura do capítulo, está bem? Sim. Muito bem. Em termos estruturais, este capítulo está organizado da seguinte forma. Portanto, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Depois, o primeiro item é perdoai, está ali um erro ortográfico, perdoai para que Deus vos perdoe. Reconciliar-se com os adversários é o segundo. O sacrifício mais agradável a Deus é o terceiro. O argueiro e a trave no olho, o quarto. O quinto, não julgueis para não seres julgados. O sexto, aquele que estiver sem pecado que atire a primeira pedra. E depois, finalmente, como é hábito, as instruções dos Espíritos, onde refletiram sobre e trouxeram as mensagens sobre este capítulo. Tó, falar de misericórdia é impossível falar de misericórdia sem falar de perdão, não é? A palavra é sua, Tó. Tem o mute ligado. Espera aí. Falar de misericórdia Agora sim. é falar de perdão. E eu, só para a meia dúzia de pessoas que não me conhecem, vou só aqui dizer duas palavrinhas. Eu sou oficial do Exército na reserva. Tenho sido trabalhador da Casa Espírita de Santarém há coisa de 16 anos, não é? Ligado também à sua direção. E, na verdade, quando encontrei a doutrina, acabou por se forjar uma paixão muito intensa, uma adesão intelectual muito grande
porque ao encontrar a doutrina, ao conhecê-la, a doutrina espírita, ao conhecê-la, ela veio contextualizar o papel da nossa vida, não é? E eu julgo que conhecer a doutrina é conhecer a contextualização da nossa vida. Muita gente anda perdida, sem saber o que é que anda aqui a fazer, à procura da rolha, e o conhecimento doutrinário concede-nos um lugar no universo relativo, um lugar também muito humilde, mas que por nós é percepcionado. Este capítulo, que é o capítulo 10º, Bem-aventurados os que são misericordiosos, vai se inserir no Sermão do Monte, também dito como o Sermão da Montanha. Foi um sermão que Jesus realizou para milhares de pessoas e nele recolheram-se as bem-aventuranças, que são de grande importância para uma sociedade ainda que talvez não tivesse preparada para receber estes ensinamentos. Mas, não estando a sociedade preparada, havia já um elan de espíritos, e neste caso espíritos encarnados, que acabaram por compreender, assumir e interiorizar toda a mensagem que o Sermão da Montanha trouxe para todos aqueles que o ouviram, não é? Sermão da Montanha, nós já sabemos que há muitas referências, que até o próprio Leão Tolstói acaba por dizer, e já deve ter sido referido aqui por alguém, que mesmo que todas as bibliotecas do mundo se tivessem perdido, todos os livros, se tivesse sobrado o Sermão da Montanha na sua íntegra, que essa obra por si só bastaria para iluminar o mundo. Concordamos em absoluto com esta afirmação do Leão Tolstói. Dentro das bem-aventuranças, esta que nos é aqui trazida, bem-aventurados os que são misericordiosos, não é? É uma das bem-aventuranças, e nós podemos, às vezes, para facilitar a compreensão, porque está num português, digamos, antigo, um português clássico e um português curial, um português que nós podemos considerar religioso, não é? Bem-aventurados. Nós podemos traduzir esta palavra por felizes. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Felizes os mansos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Felizes aqueles que são misericordiosos. Porque aqueles que são misericordiosos caminham já dentro de uma, digamos, de uma capacidade de compreensão que dá origem a uma resignação. E essa resignação leva a que a sua atitude perante a vida, perante as injúrias que são alvo, e todos nós, na nossa vida, tenho a certeza que não há aqui ninguém que já não se tenha sentido humilhado, em criança, como jovem, como adulto, humilhado das mais diversas situações em que realmente a pessoa sente-se muito desconsolada, muito desamparada, e essas humilhações originam, e falo por mim, sou sempre o mau exemplo que eu costumo dar, eu falo por mim, já tenho no meu palmarés de 60 anos recém-feitos, tenho um palmarés de humilhações bastante grande, não só em termos profissionais, como também até em termos sociais. Essas humilhações nós sentimos-las, porque é uma reação que é muito primária, mas a doutrina, ao interpretar, ao trazer as palavras de Jesus, que foram captadas e foram registadas pelos evangelistas. Aliás, os 4 evangelistas que nós conhecemos, não é, da Vulgata Latina, não são apenas os únicos. Havia, na altura, no Mediterrâneo, cerca de 84 evangelhos de autores diferentes. E foi São Jerónimo que, a partir de 265 depois de Cristo, foi São Jerónimo que foi canonizado após o seu decesso, a sua morte, o seu desencarne. Foi um frade, que era um frade nascido na Grécia, não é? Em pleno Império Romano do Oriente, mas que
foi levado para Roma e ficou estabelecido em Roma. E ele ainda, muito novo, com 30 e alguns anos, era considerado um grande exegeta, um grande intérprete dos Evangelhos. E há um Papa, na altura em que os Papas tinham família, tinham filhos, e às vezes não tinham só apenas uma mulher, não é? Tinham a primeira mulher e depois tinham mais 2 ou 3. Mas nessa altura, isto foi uma coisa que durou até ao século VII, há um Papa, que é o Papa de nome Damaso I, que vai pedir a Jerónimo que fizesse uma escolha destes textos, que eram todos eles evangelhos, evangelho vem da palavra grega evangelion, e que fizesse uma escolha e que escolhesse os evangelhos que ele considerava os mais importantes para serem, digamos, documentos fundadores da doutrina de Jesus de Nazaré. Ou seja, eram os documentos que continham Jesus em ação, com os seus ensinamentos, não é? Com as ações delas decorrentes, que narravam episódios da vida de Jesus, as respostas, os discursos, as realizações que o mestre fazia. E Jerónimo, depois de um estudo que lhe levou cerca de 30 anos, o Jerónimo depois vai falar com o Papa, que já não era o mesmo, já perto dos seus 70 anos, e vai dizer assim: Vossa Santidade, tenho aqui, de todos os evangelhos que pude verificar, analisar, estudar, eu escolhi 4 evangelhos, que são aqueles que nós conhecemos, de Marcos, Lucas, Mateus e de João o Pequeno, ou João o Jovem, não é? Que é o nosso querido João o Evangelista. E desses evangelhos, uns, ou seja, estes 4 foram escolhidos, não é? Pelo critério de Jerónimo, neste caso, iria ser santo depois da sua morte, e ser proposto para ser canonizado, beatificado e canonizado pela própria Igreja, que na altura ainda buscava muitos nomes para digamos assim, criar uma importância crescente na sua divulgação, e os outros evangelhos que Jerónimo conseguiu para analisar foram todos guardados e estão hoje no Vaticano. Num número muito engraçado, cerca de ele analisou 42 evangelhos, dos quais escolheu 4. Portanto, existem mais 38 manuscritos de outros tantos evangelizadores, não é? E que esses manuscritos são no Vaticano, e pessoas credenciadas, que não têm que ser apenas ligadas à Igreja Católica, porque têm havido até líderes e intérpretes e estudiosos de igrejas cristãs que não são católicas e pedem a autorização à Cúria Romana para ter acesso a esses evangelhos. E geralmente têm, não é? Geralmente têm. Na verdade, até podemos considerar que, mesmo assim, a Igreja de Roma, não é? A Igreja dita católica e apostólica romana, assim como as igrejas reformadas, todas elas fazem muita fé nestes 4 evangelhos. Fazem fé nestes evangelhos. No entanto, há testemunhos de haver 84 manuscritos diferentes de 84 autores diferentes. Portanto, nós vimos que há uma grande diversidade. Nós até, na nossa casa em Santarém, temos tido o prazer de nos ser apresentado os logions, não é? Os versículos, não é? Do Evangelho de Tomé, que também é bastante estudado fora da Igreja Católica, não é? Tomé tem muitos testemunhos de Jesus e nenhum desses testemunhos são coincidentes com Jesus de Nazaré em ação, pela pena destes 4 evangelistas. Temos que perceber, por exemplo, que Lucas nunca conheceu Jesus. Lucas nunca conheceu. Assim como, por exemplo, o grande apóstolo Paulo de Tarso também nunca conheceu Jesus, ouviu falar. Aliás, Paulo de Tarso nunca conheceu Jesus enquanto Jesus esteve no plano físico. Depois teve uma grande surpresa que modificou a vida dele e a nossa. E a nossa também. Ora, neste sermão, nesta prédica impressionante, Jesus em ação, onde vem passar uma mensagem bem estruturada,
de grande realização, com uma arquitetura moral impressionante, um edifício que nos acompanha até hoje e que nos acompanhará no futuro pelos séculos dos séculos e pelos milénios, pois Jesus, como nós sabemos, e falar de espiritismo é falar de cristianismo. Digamos assim, o espiritismo é o tradutor do cristianismo. Muita linguagem que Jesus usou era uma linguagem quase que podemos dizer cifrada, uma linguagem que só alguns podiam perceber, e que ele reservou para o futuro, a interpretação dessa linguagem. E nós percebemos que esta revelação, que é a terceira revelação, que é corporificada pela doutrina espírita, é ela que nos vem esclarecer muitos pontos obscuros e até, ao conhecer a natureza mais íntima deste ser impressionante, espantoso, extraordinariamente evoluído, que é Jesus de Nazaré, até nos parece um bocado difícil que ele tenha tido algumas atitudes e tenha proferido algumas palavras. E essas atitudes e essas palavras que Jesus proferiu, se calhar foram, digamos, pequenos desvios, nós podemos dizer, ideológicos, ou erros de copista, que fizeram com que saísse algumas expressões que não são muito consentâneas com Jesus. E ainda hoje, em conversa com o nosso querido Chico, ele fez menção daquela grave questão de Jesus no templo ter açoitado os comerciantes, não é? Que lá estavam, os mercadores, ter derrubado aquelas mesas, não sabemos. E custa-nos a aceitar que a doçura encarnada tenha tido, de repente, um arrobo e tenha corrido tudo à chicotada. Custa-nos um pouco a aceitar isso. Não sabemos se não houve aqui uma pequena distorção em relação a isso, não é? Embora, olhando para nós, mas cá está, olhando para nós, não nos podemos comparar a Jesus. Nós todos temos direito à dignidade e todos nós, muitas das vezes na nossa vida, gostamos ou sentimos a grande vontade de dar um murro na mesa, não é? E Jesus ficou chocado quando o templo estava num dos seus pátios interiores, estava cheio de mercadores que lhe vendiam as mais diversas mercadorias, não é? Primeiro vendiam os animais que eram para ser sacrificados, mas depois o próprio templo começou a aceitar, com uma ligeira nota de corrupção, a aceitar outros mercadores. Nós sabemos que no templo eram sacrificados animais, aliás, aqueles animais mais baratos que eram sacrificados para garantir aquela ligação do hebreu, do judeu a Deus, eram pombos. Quem não tinha muito dinheiro comprava um casal de pombos e mandavam-os e sacrificavam-os. Era, digamos, um ritual de adoração que era corporificado e dentro do judaísmo, não é? Sacrificar. Nós depois também sabemos que depois havia outros animais de maior porte que eram sacrificados, sobretudo até na Páscoa, não é? Ora bem, e que Jesus ficou chocado quando chegou e viu que os comerciantes não tinham apenas os animais que habitualmente eram comprados pelo povo para serem sacrificados, mas já tinham bijuterias, tinham coisas para comer, tinham joias, tinham tecidos, tapeçaria, quer dizer, e Jesus, na sua indignação, consta que agarrou num chicote e correu toda a chicotada e derrubou muitas bancas. Bem, dentro do direito à indignação que todos nós temos, eu hoje reflito se isso teria mesmo acontecido, ou se não foi alguma liberdade criativa que chegou ao Evangelho. Não é? Há uma liberdade criativa. Assim como, por exemplo, nós olhamos para a figura ínclita de Jesus, que veio como grande missionário encarnar. E quando, 3 dias antes de ser crucificado, no Horto das Oliveiras, não é? No Horto das Oliveiras, ou no Jardim das Oliveiras, como quiserem, ele, no momento em que está só, ele diz: Pai, afasta de mim este cálice. Um espírito daquela elevação, que sabia perfeitamente o que se ia passar, não é? E de repente
tem, digamos assim, uma fragilidade, uma quebra deste género, desta magnitude, não é? É como se de repente Jesus deixasse de acreditar, é como se Jesus não quisesse sofrer. Enfim, isto deixa-nos um bocado, mais uma vez, olhar para o lado humano dos próprios evangelistas, que se calhar interpretaram à sua maneira o comportamento e a atitude de Jesus quando estava sozinho. E aqui também com outra preocupação. Se Jesus estava sozinho, nunca teria vindo contar uma coisa destas. Portanto, reparem que até mesmo as Escrituras têm, e sobretudo o Evangelho, tem aqui passagens bastante obscuras. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, na estranha moral, fala de algumas dessas passagens. Ora bem, bem-aventurados os que são misericordiosos. O nosso querido Filipe deixou ali estas grandes os itens, não é? Que são o fio luminoso de todo este capítulo. É claro que todos os capítulos que aqui são apresentados são outros tantos pretextos para serem lidos. Mas não é só ler. Ler, estudar, tirar as suas próprias conclusões. Já vimos que cristianismo e espiritismo são uma e a mesma coisa e que nós acabamos por, de uma forma algo redutora, pelo menos pessoalmente, dividir o conhecimento espírita de duas maneiras. O conhecimento de tradição religiosa, que é reinterpretada pela doutrina, não é? E essa tradição religiosa, os escritos que chegaram até hoje, são reinterpretados à luz dos conhecimentos técnicos. Ou seja, a doutrina traz-nos conhecimentos técnicos muito importantes, não é? Muita informação sobre essa tal da mediunidade, que deixa de ser uma grande desconhecida, sobre realidades como a reencarnação, sobre pluralidade dos mundos habitados, não só quando falamos do universo em si, mas quando falamos nas diversas dimensões do nosso planeta. Porque o nosso planeta não deixa de o ser e está concatenado como uma cebola com várias dimensões, não é? Em que cada uma destas dimensões é habitada por seres inteligentes, vamos lhes chamar espíritos, não é? E esses seres inteligentes encontram-se na dimensão que lhe é afim, com o qual tem afinidade, não é? Pronto. Mas hoje olhamos e vimos que neste sermão da montanha, ou sermão do monte, bem-aventurados os que são misericordiosos, nós muitas das vezes vimos que Jesus referia muita coisa, não é? Que nos parece impossível. Amar os nossos inimigos, por exemplo, é uma coisa que se nos afigura uma impossibilidade. Ser misericordioso com quem nos trata mal, termos a faca e o queijo na mão e não cortar a maior fatia para nós, não é? Portanto, isto são tudo coisas que são pedidas e que são de difícil realização. Mas eu disse, são de difícil realização, mas não são impossíveis. E a vida vai-nos criando condições para podermos atingir essas realizações com a educação a que somos sujeitos. Primeiro, a educação da sociedade, não é? Já nos cria algumas limitações, mas depois, com a educação, que o conhecimento da doutrina nos permite entender e interiorizar. Olhamos e vimos que bem-aventurados, felizes, aqueles que são misericordiosos. E vimos que o primeiro item tem a ver com perdoai para que Deus vos perdoe. Ora bem, não nos podemos esquecer da oração mais precisa e concisa que Jesus nos legou, que foi o Pai Nosso. Ele lá diz, perdoa-nos, Pai, como perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, aqui é colocada uma condição. Como é que nós erramos tanto? E às vezes erramos sem ter consciência disso. Porque a nossa atitude, às vezes, provoca, digamos, ondas que não temos consciência dessa ondulação que estamos a provocar. Às vezes com uma palavra, com um gesto, uma atitude, uma falta de atenção. Pior ainda, às vezes através de um equívoco.
às vezes equivocamos-nos, não é? E pronto, e lavramos nesse equívoco e criamos às vezes grandes problemas, não é? A terceiros. Perdoa para que Deus vos perdoe é uma condição. Se queremos ser perdoados, se temos algo a perdoar, nós o que é que nós podemos perdoar neste momento? Bem, nós olhamos e lemos a nossa vida. Temos pessoas que já nos castigaram, que já nos humilharam, já nos insultaram. Pronto, talvez a esses nós podemos pensar em perdoar e exercitar esse perdão. E exercitá-lo é uma das condições que Jesus considerou como muito necessária para quê? Para essa tal da felicidade. Eu não estou a falar da Dona Felicidade, que é a minha vizinha que mora aqui ao lado. Não é essa Dona Felicidade. Não. É a felicidade existencial a que todos nós queremos chegar. E essa felicidade existencial é chegar a um ponto em que já não temos muitos débitos, em que os nossos débitos depois são mais facilmente tratados, são mais facilmente encarados por nós. Então, para aí, uma das condições é perdoar. Olhamos para um acrónimo que utilizamos muito na Casa Espírita, que é o BIP, não é? No Exército, as transmissões são chamados BIP-BIPs, não é? Que é do sinal Morse. Não é desse BIP que eu estou a falar. Eu estou a falar de um acrónimo que é o acrónimo de quê? Benevolência, indulgência e perdão. E eu até ponho sempre assim, perdão sempre necessário. Porque termos uma atitude benevolente é uma grande recomendação para todos nós. Ter uma atitude de indulgência também é uma grande recomendação. Podemos ser indulgentes, mas de repente somos encostados à parede e já não conseguimos perdoar. O perdão é um exercício sempre que necessário. Já podemos começar esta nossa vida por aqueles que nos insultaram. Pessoalmente, eu tento fazer esse exercício, dando-me sempre como o pior exemplo possível. Eu lembro-me, ainda era um jovem segundo sargento, com os meus 24 anos, 25, na Escola Prática de Cavalaria, ainda cheio de, enfim, daquela estaleca de ser um comandante de pelotão, tinha, na altura, não havia oficiais para todos os pelotões, e eu calhou-me estar a liderar um pelotão com 30 homens, não é? É claro, para um garoto de 24 anos, porque com 24 anos não venham cá com histórias, somos todos garotos, para um garoto de 24 anos, liderar ali outros garotos com 20, 21, ter autoridade, enfim, é algo... Bem, e lembro-me que houve ali qualquer coisa que não correu menos bem. Eu fiz um grande discurso ao meu pelotão, um discurso moral ao meu pelotão, e depois, passado 2 dias, sou chamado por um sargento mais velho, mais graduado do que eu, e ele chamou-me ao gabinete dele, na presença de um camarada meu mais antigo, que andou na tropa, percebe que a antiguidade é um posto, e fui insultado de tudo e mais alguma coisa. Nem abri a boca, nem emiti um pio. Eu não estava à espera daquilo que ouvi. Mas fui humilhado, forte e feio. Este homem humilhou-me e humilhou-me à frente de outro fulano, que era do meu curso. É claro, obviamente, eu nunca mais consegui olhar para a pessoa, não é? E acabou por se originar ali uma, digamos, eu nunca mais pude. Ele também nunca mais, depois disto tudo, não é? Nossas relações ficaram realmente... não ficaram. Acabaram, pronto. Tinham de aturar por motivos de serviço e mais nada, não é? E isto durou anos. Eu mais tarde vou aparecer na Escola Prática de Cavalaria, já como oficial, como tenente. Este homem ainda estava ao serviço, já tinha ascendido também no seu posto, também ainda era sargento, e ele acusou o toque. Pronto, também não, tentámos nunca nos aproximar um do outro, não é porque eu fosse prejudicar de maneira fosse, mas é mesmo assim, houve ali um certo... Bem, o tempo passa, os anos passam, há 5 ou 6 anos atrás, o que quer dizer que já lá vão 30, não é? Na altura já iam lá 30 anos, em plena época de Natal, aí a 20 de dezembro, eu estava na Bertrand, como sempre, para comprar um livreco, e quando sai da livraria, damos os dois de caras um com o outro. Damos os dois de caras um com o outro. Damos um para o outro, e eu digo assim:
chefe, que é o sargento-chefe. Olha, posso-lhe dar um abraço? Oh, rapaz, anda cá. E abraçámos e dissemos assim um para o outro: o que lá vai, lá vai. E é verdade, o que lá vai, lá vai. E aí fechou-se um ciclo de afastamento, de evitarmos, nos evitar. Mais tarde, até há pouco tempo, há 2 anos, viu na estação, lá embaixo, ainda estava eu ao serviço, e viu muito doente já, homem já com 80 e muitos anos. E lá nos cumprimentámos. Vejo que ele estava já muito afligido. Ele ia viajar para Lisboa, mas decrepitude, falta de vitalidade. Via-se que estava um homem muito necessitado. E eu, entretanto, cheguei, eu fui para o meu carro, não é? Eu comprei o meu bilhetezinho, que eu comprava sempre o bilhete na véspera, fui para o carro e não pude deixar de orar por ele. O insulto, a humilhação, olhando bem para isso, passou. Se calhar até tudo não passaria de uma anedota. Isto foi muito importante. Para mim foi. Para mim foi. Mas temos outras situações, não é? Agora, o perdão faz bem à saúde. Ora bem, depois temos aqui, cá está, o reconciliar-se com os seus adversários. É o segundo grande item. Reconciliar-se com os adversários já quer dizer qualquer coisa. Não há ninguém na sua vida, não rivalize, não tenha rivais. Às vezes essas rivalidades transformam-se em certas instituições, mesmo em grandes inimizades, não é? Para nós granjearmos inimigos, basta estarmos. Às vezes nem vale a pena abrir a boca, basta estar e os outros começam a julgar-nos, não é? Uma atitude, disto, aquilo, aquilo outro, e muitas vezes somos julgados e depois sofremos a sentença desse julgamento, não é? A indiferença, as más palavras, etc, etc, etc. Ora bem, esta reconciliação com os adversários é isto mesmo que eu acabei de contar também. É o exercício do perdão, é concluirmos que na realidade não vale a pena, é uma pura perda de energia, há coisas muito mais importantes, temos que conseguir estar acima de todas estas situações. Reconciliar-se com os seus adversários é uma condição que, segundo o nosso Evangelho, até diz que é uma condição moral e material. Porquê? Porque a reconciliação com o adversário, de certo modo, eleva a nossa moral e coloca-nos num sítio melhor, não é? Mas, reparem, mas há um bem material também, porque o adversário que o era deixou de o ser. Nós reconciliamos com ele. Sim, senhor, temos esse bem moral, essa riqueza que vamos buscar, mas vamos buscar outra, que é a paz de espírito também. Ele depois já não está numa situação de desafio, uma situação em que está adverso da nossa existência. E aí até muitas vezes podemos ter feito já uma pessoa amiga. E cá está, como eu venho sempre a referir, nós não temos tempo para fazer inimigos já. Já fizemos muitos, agora não. Agora temos tempo só para fazer amigos. Portanto, há aqui esta reconciliação com o adversário tem este duplo ganho. É um ganho moral e é um ganho material, porque também deixamos de ter menos uma pessoa que nos deseja mal por pensamento ou até que nos possa querer atingir no que nos é mais caro, que é a nossa honra, que é o nosso emprego. Assim, deixa de nos perseguir com a sua senha. Depois temos outro item, o sacrifício mais agradável a Deus. Aqui ninguém se vai espantar que numa vida, e nós estamos a ver que os judeus sacrificavam animais e também se penitenciavam. Mas que o sacrifício mais agradável a Deus era esse mesmo. Era o perdão. O exercício do perdão é o maior, é o melhor, o maior, o mais digno, é aquele que é o mais agradável à divindade. E já vimos que é sempre um ganho acrescido, não é? Portanto, o sacrifício mais agradável a Deus é isso mesmo, é o exercício do perdão e é também o exercício da indulgência, não é? Que às vezes a indulgência também necessita de paciência, não é? Paciência, lá da indulgência.
Depois temos aqui uma expressão que já conhecemos desde pequenino, desde a catequese, que é o argueiro e a trave no olho. Todos nós conhecemos. Não conhecemos só da doutrina espírita. Isto é do catolicismo. Isto é até uma expressão, pode ser considerada um aforismo popular. Quer dizer, o argueiro... Eu vejo o argueiro, vejo aquela coisinha que ele tem no olho ali, aquela pontinha, mas não vejo que eu estou cego do meu olho, que eu tenho uma trave no meu olho. Não vejo isso. Ou seja, nós ainda não nos conhecemos suficientemente bem. Não nos conhecemos. E depois julgamos com muita facilidade. É difícil não julgar. E toda a gente compreende que é difícil não julgar, porque nós observamos, não é? Mas nós vimos, na realidade, que há muita coisa que nós desconhecemos. Há atitudes. Nós acabamos por censurar ao próximo, mas não sabemos se estamos na sua, digamos assim, se estamos a ser justos e corretos, não é? Porque a pessoa não sabe. Nós aqui, quando estamos visíveis, durante o tempo que estamos aqui a funcionar uns com os outros, nós, enquanto estamos visíveis, estamos acordados, estamos em vigília, nós temos atitudes que nós podemos considerar. Há um estudo que eu aqui há pouco tempo falei nele, de um filósofo italiano chamado Carlo Cipolla. E o Carlo Cipolla tem um livro sobre a teoria da estupidez. E há um artigo muito grande, um artigo em A3, de 2 páginas, portanto, em A3, de uma revista qualquer que eu neste momento não lembro já qual é. Eu até fotocopiei esse artigo. E esse artigo é um ensaio sobre a estupidez. Um ensaio sobre a estupidez. O Carlo Cipolla, que eu não sei se ainda é vivo, ele tem livros, ele também é historiador, é italiano. E tem excelentes estudos sobre náutica portuguesa, vejam só. E o Carlos Cipolla diz que a espécie humana, segundo o que lhe é dado a observar, 10% das pessoas são acentuadamente estúpidas. A estupidez significa uma atitude errada perante uma situação. Ele diz que 10% da população é estúpida, tem atitudes levadas à breca, mas também diz cada um de nós também tem uma atitude estúpida, não é? E às vezes, quem é que não as tem, não é? Às vezes basta não compreender, basta não perceber, basta sentir-se posto em causa, posto em xeque, e sai uma atitude estúpida. Ele diz que, depois faz uma análise muito engraçada, agora não sei, agora congelei, ele faz uma análise muito engraçada e diz que, por exemplo, o ladrão ainda consegue um benefício, porque o ladrão rouba a riqueza de uma pessoa e transfere para ele. Portanto, é assim, há uma perda e há um ganho. O estúpido é aquele que, na realidade, perde para ele e perde para os outros. Uma atitude estúpida marca essa pessoa e a pessoa fica marcada pelos outros. Eu concordo com o Cipolla, não é? Porque estamos a falar de pessoas e todos nós temos estas imperfeições dentro de nós e este tipo de atitude. Portanto, o Carlos Cipolla, ele é realmente sarcástico, é irónico e até tem uma forma de estruturar o discurso dele de forma muito engraçada. Eu até quem apanhar este livrinho dele, vale a pena. Entretanto, reparem que essas atitudes muitas das vezes têm logo a ver com uma disposição da criatura, que não tem humildade, não se resigna. É uma criatura que, por si, acha que tem sempre razão. E cá estamos a bater. É o problema do egoísmo e o problema do orgulho. O orgulho e o egoísmo em excesso levam a que a pessoa consiga fazer inimigos em excesso. E aqui, o excesso de inimigos basta ser um. Um já é um excesso muito grande. Ora, este argueiro e a trave no olho é, francamente, uma reflexão. Vamos ver se aquilo que acusamos aquele, se não estamos a cair no mesmo problema. Se também não nos pode ser imputado a outros nós, não é? Portanto, reparem que é uma tomada de consciência. Antes de apontares o dedo ao outro, verifica se não estás ou não caíste, ou estás longe de cair na mesma situação em que tu o acusas. Portanto, reparem, outra história. Todos nós falamos muito contra a corrupção,
e todos nós pensamos que somos incorruptíveis. Eu tive uma experiência impressionante, que foi enquanto fui adjunto financeiro aqui da Escola Prata de Cavalaria. Eu lidava com bastante dinheiro, não é? Com os duodécimos governamentais, e depois nós tínhamos muitos fornecedores. E havia fornecedores que estavam sempre a fazer ofertas, sempre. Estavam sempre a oferecer coisas, era garrafas de whisky, era isto, era aquilo, para a figura do oficial financeiro. E eu fui sempre aquelas funções durante 2 anos. E eu achei, não senhora, eu não recebo absolutamente nada. Bem, eu não recebia, mas as 12 pessoas que eu esfiava passaram a receber todas. Ou seja, as garrafas de whisky que eu não recebia, recebiam os outros. Os cabazes não sei quê, recebiam os outros. De antes, estava tudo apontado para quê? Era para o adjunto financeiro. Depois, como o adjunto financeiro era incorruptível, então eles corrompiam os meus funcionários. Epá, eu até fiquei gago quando descobri isso. Não disse nada, cada um fez o que fez. Pronto, lá, eu, entretanto, lá vigiava o melhor possível o exercício económico, mas ora, toma lá que já quinaste. Tanta coisa, para não ser corrompido, não é? Acabei por fazer com meio umas 10 ou 12 pessoas acabassem por ter que aceitar uns presentezinhos. Diga-se a bom da verdade, também nunca se falou destas corrupções, nunca houve assim nada que se possa dizer que possa ser apontado a dedo. Mas pronto, isto é para verificar o que são as coisas, não é? Às vezes nós queremos guindar-nos a determinadas posições e depois até caímos pelo ridículo também. Ora bem, não julgues para não ser desjulgado, não é? Claro, há aquela máxima, não é? Há aquela máxima. Poderás ser levado até à prisão e lá ficarás até ao pagamento do último ceitil. Não julgues para não ser julgado. Aquele que estivesse em pecado, atira a primeira pedra. Esta expressão, aquele que estivesse em pecado, atira a primeira pedra, é realmente uma expressão que nós vamos buscar a um momento impressionante e que prova que Jesus sabia escrever. Porque foi naquele momento em que apareceu a mulher adúltera, que foi apanhada com o amante, e que foram levados ali a uma praça, onde estava Jesus, com uma data de outros judeus também. Jesus estava a fazer a sua prédica, e de repente há ali uns fariseus que o querem ver como é que ele agora vai resolver, se ele não vai destruir a lei, mas vai-lhe dar um cumprimento. Então, se a lei manda apedrejar a adúltera, o que é que agora ele vai fazer? O que é que este mestre vai fazer? E puseram a questão. Então, mestre, ela foi apanhada em adultério e a lei manda que seja apedrejada. E agora? O que é que temos a dizer em relação a isto? E Jesus calou-se, agarrou num graveto e começou a escrever na areia. As pessoas, que se contavam talvez pelas dezenas, se não uma centena, começaram a aproximar-se. Aqueles que sabiam ler, leram. Aquele que está sem pecado, atira a primeira pedra. Os primeiros a afastarem-se foram os mais velhos, mais vividos, não é? Sabendo já que a sua consciência também já os alertava, e então esses retiraram-se, foram-se retirando, até que de repente toda a gente saiu da praça, ninguém teve a coragem de atirar uma pedra àquela mulher. Ficou ali. E Jesus continuou a escrever, e ela pergunta, então senhor, então e eu? Então, o que me dizes? E ele diz assim, mulher, vai e não voltes a pecar. Alguém te julgou? Eu também não te julgarei. Epá, é daquelas passagens, Filipe, que é preciso um lençol. É preciso um lençol, porque é de uma emoção impressionante. Poder aqui trazer essa figura naquela praça, não é? Que estava tão cheia daquela gente toda, em que nós nessa praça vimos as roupagens, as listas, todas elas de cor única, cinzentas ou brancas ou castanhas, em que sentimos o cheiro a suor, sentimos o cheiro a azeite daquele fulano que vai transportar ali às costas 2 outros de azeite, sentimos até o cheiro do estrume dos jumentos, do cavalo, das cabras, naquela praça em que todos estes cheiros nos assaltam quando chegamos lá, não é? E depois vimos aquele perfume exalado por Jesus. E ela foi. E a mulher retirou-se. De certeza tocada por esta grandeza imensa daquele coração. Ora bem, não julgueis para serem julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra.
Então vou Depois colocar aqui esta entramos. imagem, Sim, desculpe sim, lá, sim. esta imagem que ilustra esse momento, só de uma forma Foi um grande didática. filme, foi um grande filme. Foi sim, senhor. Foi sim, senhor. Aqui está. Depois todos os fariseus terem largado. Exatamente. Yeah. Eu aqui, Felipe, porque das minhas imperfeições, eh, eu diria que a jalaba, a roupa, a túnica que Jesus vestia, devia ser muito invejada, porque estava sempre branca. Pois é. Ou seja, a sujidade não devia Exato. chegar lá. E esta estava assim, mas pronto, mas é um grande filme sobre Jesus, mas nós até, eu tenho esta convicção, talvez seja apenas uma fantasia, mas que a túnica, ou seja, que a brancura daquela alma até chegava até à túnica. Nós conhecemos pessoas ao longo da nossa vida, têm um ar tão limpo, tão limpo, tão limpo, e depois olhamos para ela e vimos que elas também têm uma alma muito limpa. E depois dizemos assim, claro, tem aquele ar limpo, porque elas já são pessoas limpas de sua alma. E às vezes eu tenho feito estes juízos assim também. Temos depois as instruções dos Espíritos, não é? E nas instruções dos Espíritos temos aqui duas sobre o perdão das ofensas, dois ensaios, que são sempre dignos de ser lidos e de serem refletidos. Um deles, espantem-se. O segundo, que até foi conseguido em 1861, e aparece a seguir ao outro, que é de 1862. O segundo até é de Paulo o Apóstolo. Este segundo ensaio é de Paulo o Apóstolo, não é? E que ele começa logo com esta frase: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. É a primeira frase de Paulo de Tarso. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Cá está o tal ganho material muito importante face às leis divinas. Depois temos ainda aqui dois tratados sobre a indulgência. Um de um espírito protetor, que é o José, e depois há dois bispos, que é o bispo de Bordeaux e o bispo de Nevers, não é, já desencarnados, e que escreveram psicograficamente estas duas mensagens sobre a indulgência, que são de grande riqueza. João, bispo de Bordeaux, e depois aqui o Dufetre. O Dufetre tem outra comunicação, também além desta, lá mais para a frente, bispo de Nevers. Ou seja, olhamos e vemos aqui dois hierarcas da Igreja Católica, mas pessoas que partiram, que trouxeram psicograficamente estes dois tratados sobre a indulgência, dignos de serem lidos e dignos de serem refletidos, não é? Porque a indulgência é também uma atitude, enquanto que o perdão é muito pessoal. Reparem, o perdão é uma coisa pessoal, é uma ofensa que nos é feita, é uma humilhação, é um ato, e é uma coisa que nos marca. A indulgência já não é uma coisa assim tão marcante. É a diferença entre a indulgência e o perdão é como, à luz do direito, a diferença entre uma infração e um crime. O perdão está para o crime, a indulgência está para a infração, não é? Há que conseguir correlacionar estas duas situações, não é? A indulgência, uma das coisas que a doutrina nos traz a todos, e é um traço que eu reconheço à maioria esmagadora dos trabalhadores da nossa casa, é a indulgência. A indulgência. Uns para com os outros. Porque nós sabemos que uma casa espírita atrai mais não seja pela espiritualidade que nela trabalha e que de forma inconsciente atua sobre nós e nos faz sentir bem, mas depois atrai toda a gente. E que nós temos também leis de rejeição e de atração, de afinidade com uns, de rejeição com outros. Em todas as casas espíritas há pessoas que não se toleram, fingem que se toleram, mas não se toleram, pelas mais diversas razões. Porquê? Porque nós todos somos necessitados e todos nós somos, enfim, ainda imperfeitos dentro digamos assim, das esquinas dos nossos cubos. Igual sermos bolinhas redondas, infelizmente às vezes ainda somos cubos e ainda arriscamos um cubo ao companheiro do lado, não é? Mas a indulgência é muito, muito necessária
e a indulgência, cá está, é a dulcificação. Indulgência adoça. Uma pessoa indulgente é aquela figura, finais do século XIX, daquele médico do povo, João Semana, que andava numa mula, não é? E que era beatífico, enfim, era um fulano que tanto tomava um copo na taberna com o assalariado, como tomava com o contramestre. Pronto, era uma pessoa benigna, benevolente e indulgente. Indulgente. Enfim, depois, ainda, no final, para coroar este capítulo, eu não queria estar a alargar demasiadamente com o Filipe depois ver-se aflito, temos aqui 3 perguntas que são feitas a um espírito que foi rei de França e que foi canonizado pela Igreja Católica e que aparece para os franceses como uma grande referência. E aqui apareceu. Este espírito vem identificar-se como São Luís. Então, São Luís foi um rei francês e foi um rei importante, até ter ligado às cruzadas também. Se há realmente algumas dúvidas em relação a alguns atos que ele praticou, se há, ainda existem essas dúvidas, mas a verdade é que ele está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ele está aqui com várias intervenções, e aqui nestas últimas 3 questões que ele põe, são questões que têm a ver com: é permitido repreender o próximo? Repreender, recriminar, dar lições de moral, e então ele aborda isso aqui de uma forma realmente muito límpida e muito transparente. Ou seja, fizemos aqui uma pequena viagem, não vale a pena estarmos a saturar o ouvinte ou o assistente com leituras aqui, leituras da lá, mas fizemos aqui uma viagenzinha por estes itens, procurando, mais uma vez, sensibilizar todos os nossos corações, o nosso também muito precisamos de nos sensibilizarmos para este capítulo, não é? Em que a misericórdia aqui entra dentro dessa grande realização que é o Sermão da Montanha e que vem no prosseguimento dos outros capítulos também, que são bem-aventurados, os mansos e pacíficos, etc, etc, etc. Portanto, isto vem sempre na decorrência. Este capítulo, especialmente, é dedicado àquilo que o Filipe referiu no princípio, ao perdão e à indulgência. Portanto, o BIP, benevolência, indulgência e perdão, é a atitude que vamos procurar cultivar. Nem sempre é fácil. Todos nós temos sombras ainda no nosso coração. Mas além dessas sombras que temos no nosso coração, ao lado, temos a luz da doutrina. E temos a luz dos nossos amigos, que estão na dimensão espiritual da vida, e outros nossos amigos que estão na dimensão física. E que estamos próximos uns dos outros. Bem, então, agora devolvo a palavra ao nosso querido Filipe. Obrigado, Tom. Quando ouço, os sentimentos que me vêm é uma profunda saudade do ouvir. Filipe, eu acho que isso, eu acho que isso é generalizado das pessoas que o ouviram. E graças a Deus que podemos ter o recurso a estas tecnologias para nos sanar a saudade do centro, de estar com o centro, de participar nas atividades do centro. Isso é muito bom. Eu acho que é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Olha, sem sombra de dúvidas. E acho que estes diretos que se têm feito, aquilo que eu pude constatar é que nós ainda temos muitos laços uns com os outros. Temos. Às vezes podemos estar afastados um bocadinho mais durante algum tempo, mas há um vínculo que fica muito forte. E lá está. E o capítulo 2 do perdão, eu gostava muito que todos nós refletíssemos sobre as nossas posições e que pudéssemos perdoar-nos uns aos outros para nós deixarmos de sofrer. Porque quem não perdoa sofre.
Quem não perdoa O perdão sofre. faz bem à vida, não é? O perdão faz bem à saúde, faz bem à vida. Exato. Este programa vem unir-nos muito mais. Este programa veio unir-nos muito mais. Já tive referências nesse sentido e realmente dou-te os meus parabéns, Filipe. Porque é um esforço que estás a fazer e um esforço que eu acho que é muito bem-vindo a muitos corações. Porque, mais uma vez, vem unir os corações. Porque todos nós precisamos. Claro. E não podemos estar isolados e sós, não. Vem unir e vem dar coragem, vem dar ânimo. É muito importante. É muito importante. Aprendi Mas consigo. tu também, assim, tu és meu amigo, pá, depois eu caio aqui no gabanço, estou tramado. Então, olha. Os amigos, pá, pronto, olha. Mas olha, ainda bem que és. Claro. Ainda bem. Sempre serei. Identifica. Fernandinha, está aí uma alminha escondida aí atrás. A minha está aqui escondida. Vamos mudar de interlocutora. Anda cá, agora vais ter que colocar ali um bocadinho. Ora, uma salva de palmas também para a Fernandinha. Deixa cá ela. Fernanda, bem-vinda, querida. Vou-te pedir Então, para fazeres a leitura. Sim, vou ler aqui uma oração que eu gosto muito, que é uma oração de Emmanuel, é o Pai Nosso do Emmanuel. Nosso Pai que estás em toda a parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso, do corpo e da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sobre golpes de tentação das nossas próprias inferioridades. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino, do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor. Para sempre, assim seja. Emmanuel. Que assim seja. Muito linda. Beijinhos. Agora passar Não, passar a palavra ao Tó. Fiquem os dois, espera aí. Vocês parecem aqui os dois, espera aí. Pronto, assim já a câmara está mais aberta. Não, senta. Dá para aparecerem os dois. Senta-te lá aqui. A Fernanda foi buscar um sofá. Exatamente. Assim é que é bonito. Pronto, então, Tó, para fecharmos os nossos trabalhos, vou pedir ao Tó, se fizer o favor, de fazer a prece de fecho. Está bem? Obrigado, Filipe. A minha prece é sempre uma prece muito singela, mas é sempre muito sentida. Vimos, senhores, agradecer esta oportunidade de nos podermos reunir, elevando a tua palavra, elevando as tuas realizações há 2000 anos, mas renovando também o conhecimento que temos de todo o teu amor a esta humanidade sofredora e de todas as diligências que são feitas em favor da mesma. Permite, amado Mestre, que, levando o nosso pensamento ao teu amor, possa pedir que os teus benfeitores, aqueles do mundo maior, uns da comunidade Estado de Damasco e outros de outras comunidades, que aqui são atraídos pelo sentimento que nos une, que eles possam, unindo-se a cada um de nós, promover cada vez mais um coro que permita irradiar sobre todos aqueles que sofrem neste momento no nosso planeta, aqueles que sofrem a doença, os que sofrem a carência diversa, aqueles que sofrem, inclusive, a violência. Pedimos, senhores, que as tuas falanges amorosas de benfeitores possam envolver a todos esses irmãos e irmãs, levando o conforto da esperança aos seus corações.
que a tua luz possa amenizar as dores e os sofrimentos, que a tua luz possa mitigar a fome e a sede, que a tua luz possa pacificar os corações, que todos nós possamos, unidos, prosseguir nesta nossa caminhada para mais alto, sabendo que todo este caminho se faz com as devidas lutas e dificuldades, que no fundo significam algo que foi plantado algures lá atrás nas nossas existências, possamos juntos superá-las, apoiando-nos mutuamente e sempre agradecidos de coração e de mente ao teu grandioso amor. Que o Pai, nosso Criador, possa sempre trazer a cada um de nós e através de ti estas bênçãos de paz e de harmonia de que tanto carecemos. Assim, ao Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre e amigo, a todos os espíritos que estão na dimensão espiritual da vida e que se associam a estes eventos e a todos aqueles que estão ligados a ele, a todos, o nosso obrigado, o nosso sentimento fraterno e o nosso desejo intenso de felicidade aos seus corações. Que assim seja. Ok. E bom, nós estaríamos aqui mais e mais e mais e mais e mais e mais a ouvi-lo. Estamos aqui sempre com uma presença muito grande da espiritualidade amiga. Para além de todo o trabalho que o Tó tem feito, ajudado também com a Fernanda, você nunca deixou de trabalhar, mesmo passando por algumas provas difíceis. E portanto, se eu estou aqui, devo a si. Opa, ó Filipe. Pela sua coragem e pelo seu exemplo. Que continuem felizes, sorridentes, cheios de saúde, e estamos cá sempre para nos ajudarmos uns aos outros. Fiquem em paz, é sempre com grande alegria que estou convosco. Grande beijinho. Obrigado pelas palavras. Digam adeus. Obrigado, meu querido, teu filho. Vamos ter que ir embora e até amanhã, se Deus quiser. Todo irmão, sem cor, sem raça, sem Então vá, vou carregar no hang-up. Tá bem. Graças, ó mestre irmão, por nascer entre nós a cada dia que vem junto com o sol, trazendo paz e esperança de ver outra noite